Graças a Deus, meus irmãos, que bom estar com vocês nessa noite tão abençoada, uma noite que o Senhor Jesus projetou para nós, né? Um sonho que faz tempo que está primeiro no coração de Deus, né? E Deus coloca também em nossos corações para que a gente possa tirar do papel, né? Então hoje a gente vai estar começando uma série de episódios na estreia desse EBD Cast. Então espero que desde já esse canal seja um canal de bênção para a tua vida, para a tua família. É um projeto, como eu falei, que primeiro nasce no coração de Deus, e Deus, para colocar, para tirar do papel, Ele usa pessoas aqui na terra e coloca em nossos corações, e a gente vai estudando primeiro, para quando a gente começar a ser de bênção. Eu acredito que vai ser de bênção para a minha vida, e acredito que vai abençoar a tua vida também. EBD, não tenho o que comentar, né? O maior seminário, é quem quer fazer muita gente às vezes quer fazer uma teologia, um curso teológico. A gente primeiro começa na EBD. A EBD é o maior seminário teológico que nós temos, para a gente que quer começar nessa chamada e ingressar nesse caminho. E tudo isso fortalece nossas vidas, e através daquilo que a gente aprende, a gente passa para outras pessoas, né? Então eu espero que a partir de hoje esse canal seja um canal de bênção para a tua vida. Eu acredito que vai sim mudar a tua vida, mudar teu pensamento com relação à escritura, com relação à palavra, com relação ao entendimento dos versos da palavra bíblica, né? Que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, mas a EBD está aí para isso, né? A escola dominical é esse caminho, é essa porta de entrada para todo aquele que quer conhecer mais as escrituras. Então, acredito que vai ser de bênção esse canal na minha e na tua vida, né? Então, o primeiro episódio hoje vai ser direto na lição de 2025, que já começa nesse domingo agora, que é o primeiro domingo do ano de 2025. Então, a gente vai falar sobre, aqui a respeito da qual a temática da lição, qual o propósito da lição. A gente vai falar também algumas questões que a gente vê no dia a dia nas escolas dominicais, o que precisa melhorar, o que o professor precisa fazer, o que os dirigentes precisam fazer também, para que a escola dominical possa estar crescendo, né, não só em conhecimento, mas em pessoas, né? Então, uma série de coisas a gente vai estar abordando nesse canal aqui. Eu vou trazer também pessoas aqui para falar sobre a temática da lição de jovens, lição de adolescente. Então, vai ser um canal totalmente voltado à escola bíblica dominical, né? Então, a gente vai começar a partir de hoje. Então, nessa primeira lição, nesse primeiro trimestre, na verdade, de 2025, a gente vai estar estudando essa lição, uma lição que veio num momento, acho que um momento mais assertivo do que esse não existe, né? Então, é uma lição com a temática até bem apologética e, de fato, é a realidade hoje, né? Então, achei muito interessante essa lição, que já abre o primeiro trimestre já muito forte, e aqui o professor vai ter que se desdobrar para passar para o aluno a respeito do que a lição quer trazer aqui, né? Em defesa da fé cristã, né? Então, a gente tem aqui combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Essa lição aqui é do pastor Ezequias Soares, né? O comentarista dessa lição. Então, hoje a gente vai falar alguma coisa a respeito dela, no plano geral, e já começar falando a respeito da primeira aula dessa lição, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, esse foi a nossa abertura. Já está aqui na bancada comigo aqui o nosso convidado, que é o nosso professor Fabiano Bezerra. Eu vou abrir aí para ele fazer a sua apresentação e dar suas credenciais, que é muita, viu? Se ele for falar as credenciais aqui, o homem totalmente formado, totalmente dentro do assunto, domina com muita facilidade, né? Quem conhece o professor Fabiano Bezerra sabe do que eu estou falando. Então, ele vai se apresentar e vai dar suas credenciais, e logo após a gente entra também com ele fazendo a apresentação da lição, e depois, no decorrer, a gente vai falando mais alguma coisa. Professor, que bom o senhor estar aqui conosco nessa noite, para a gente estar aprendendo um pouco sobre EBD, né? EBD é uma coisa que quem gosta de escola dominical, quem gosta, na verdade, da palavra,
né, não pode deixar de ir para a EBD. A EBD é o ponto principal para todo aquele que gosta de aprender mais sobre a Escritura, né? Às vezes eu tenho dificuldade em algumas pessoas que diz gostar da palavra de Deus, mas quando a gente vai ver o cotidiano dessa pessoa, é pessoas que não vão em EBD, não vão em culto de doutrina e fica meio contraditório, né? O senhor dê sua apresentação aí, suas credenciais e depois a gente vai falando mais alguma coisa. Fica à vontade. Paz do Senhor, queridos, é uma satisfação estar aqui com vocês, participar desse podcast. Já quero agradecer ao nosso irmão Joebson pelo convite, para que a gente possa estar conversando sobre esse assunto tão urgente e importante, que é justamente em defesa da nossa fé, o tema que já foi apresentado dessa lição de primeiro semestre de 2025, onde estaremos aprendendo sobre assuntos não só importantes, imprescindíveis para a nossa fé cristã, e é uma honra estar aqui, me sinto lisonjeado em participar desse debate, e desse debate no sentido bom da palavra, né, dessa boa conversa que teremos aqui sobre o assunto da lição, que vai ser uma bênção, e que esse canal seja uma ferramenta, seja um subsídio a mais para o professor, para o aluno que estará estudando a palavra de Deus e também a lição, as lições aqui da CPAD, que são as lições que estamos comentando, e vai ser de bênção, vai ser um canal de bênção, e será mais uma ferramenta para que você possa fazer uso para poder melhorar suas aulas, poder debater de uma forma mais clara os assuntos que serão abordados daqui para frente. Amém. Então, diga aí sua formação aí, suas credenciais aí, suas formações, os cursos que o senhor tem. Isso é até bom, porque fortalece o canal e mostra a responsabilidade do canal, que aqui a gente vai trazer pessoas que têm o domínio dentro do assunto, pessoas que são formadas para dar mais ênfase, né, e dar mais credibilidade àquilo que vai ser ensinado aqui. Então, nosso professor Fabiano, ele tem um currículo muito vasto e eu vou ficar aqui só aprendendo. Ainda bem que eu sou somente um entrevistador. Pois bem, eu tenho formação em História, né, sou professor de História já há 12 anos, e também tenho formação em Museologia, e sou um autodidata para o campo teológico, ou seja, a gente aprende de uma forma autônoma dentro do campo teológico. Já dei aula também em seminário, em algum tempo, seminário no CTBAN, né, e graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos hoje dirigindo uma escola dominical, e em virtude disso, fazendo com que também a gente possa ser um canal de bênção para a edificação dos nossos irmãos ali na escola dominical pela qual o Senhor nos colocou. Amém. Então, antes de a gente continuar aqui, deixa eu mandar logo um abraço aqui especial, um momento de saudação aqui, né? Primeiro eu quero mandar para minha irmã, né? Nossa Joseane, que ela é responsável ali pelo departamento infantil ali na Mangueira Torre. Também mandar também um abraço e um beijão para minha sobrinha Sofia, para minha sobrinha Evelyn, meu sobrinho Josué e Jefferson. Quase que eu esqueço o nome do outro. Minha irmã não ia gostar muito. E também quero mandar também nesse primeiro bloco também uma saudação muito calorosa para a secretária da EBD de Mangueira Torre, nossa irmã Maria, né? E tem sido uma pessoa que a escola dominical, né, professor, para funcionar tem que ter alguém por trás fazendo aquilo que o professor e o dirigente não tem tempo, então tem que ter uma secretaria, e a secretaria a gente sabe que é que resolve tudo na escola, é ela que resolve os pepinos, né? Porque se o dirigente for fazer tudo fica meio complicado e fica pesado. Então, uma saudação muito calorosa para nossa irmã Maria, secretária ali da EBD de Mangueira Torre. Professor, faça aí a apresentação aí da lição, aí o senhor diga aí já a respeito dessa lição desse primeiro trimestre de 2025, o que o aluno pode esperar dessa lição, qual o seu ponto de vista dentro dessa lição, qual a temática da lição, qual a proposta aqui do escritor da lição. Então o senhor fica à vontade aí para fazer as considerações do plano geral aí da lição, o que a gente pode esperar nesse primeiro trimestre de 2025. Muito bem, Jefferson. Essa lição vem como uma ferramenta fundamental para que a gente possa melhor evangelizar, porque o grande propósito da lição desse primeiro trimestre de 2025 é nos dar ferramentas necessárias para que a gente possa melhorar nossa atuação para evangelizar. Então,
ela vem com esse teor apologético, porque é uma lição apologética, mas não só apologético não só no sentido de defesa da fé, mas no sentido de criar-se também uma ferramenta para que possa alcançar pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que precisam ouvir de Jesus. E então, essa lição vem com esse propósito maior. Ou seja, ela vem para poder nos dar mais subsídios, a fim de que a gente possa entender melhor como a nossa fé ou as nossas doutrinas são sistematizadas, e em razão disso nós possamos ter a maior apropriação desse conhecimento bíblico doutrinário, e a partir dessas ferramentas que a lição está nos fornecendo, que o comentarista, o pastor Ezequiel Soares nos fornece, e ele descreve com muita competência, né? Eu já havia dito que a lição tem a cara do pastor Ezequiel Soares, porque é algo que ele tem um hábito de escrever e produzir, né? Então isso significa dizer que é uma pessoa bastante competente, que traz informações importantes, cuidadosas. É importante dizer que a lição também vem com um toque pastoral, né? Então o comentarista não está só preocupado em nos fornecer ferramentas para alcançar pessoas, mas também nos ensina como alcançá-las, no sentido de que a gente precisa ter um pouco de empatia, um pouco mais de amor, de paciência e tolerância com aquelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, que fazem parte de determinados segmentos religiosos, e cabe a nós, Igreja do Senhor, alcançar essas pessoas. É o dever da igreja, é o dever de cada um de nós alcançarmos essas pessoas que fazem parte de outros segmentos religiosos, e nós, enquanto Igreja do Senhor, alcançar essas pessoas através da pregação do Evangelho. Então a lição vem estruturada dentro desse aspecto, demonstrando justamente os perigos doutrinários que havia naquela época de Jesus, e também no início da igreja primitiva, e em virtude disso, as heresias, na realidade, sempre fizeram parte, ou sempre foram o perigo que assombrou a igreja desde o início dela, né? Desde ali do seu nascedouro, e os apóstolos e depois os pais da igreja foram criando ferramentas para que a gente possa nos blindar, não só blindar no sentido de nos proteger contra esses falsos ensinamentos, mas também criando ferramentas para poder alcançar, então, a pessoa que ainda não aceitou Jesus, não confessou Jesus como seu Salvador. Então, essa primeira lição, que é a lição que fala quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, ele demonstra justamente o cuidado, ele dá a advertência que o perigo não está só do lado de fora da igreja. O perigo nasce também dentro da igreja. Então, as heresias nascem ou nasceram dentro do seio da igreja, ela está dentro. Ele não é um perigo externo, mas ele se torna também um perigo interno, em virtude de que surgirão falsos líderes, surgirão falsos mestres, surgirão falsos pastores, e eles estarão dentro da igreja. Então, o próprio Senhor Jesus nos aconselha para que a gente possa estar se acautelando em virtude desses falsos mestres, pessoas amantes de si mesmos, que vêm disseminando falsos ensinamentos dentro do seio da igreja. Então a lição vem com esse propósito aqui. Interessante isso aí que nosso professor falou, porque quando a gente olha para a cara da lição, né, a capa ficou uma capa muito estratégica. Quem olha para a capa da lição já entende já o propósito da lição, porque geralmente quando a gente vê o lobo arrodeando as ovelhas, mas observe que na capa da lição o lobo ele está no meio das ovelhas, e é aquilo que o nosso professor acabou de falar, quer dizer, nasce no seio da igreja, né? Nasce no meio da igreja, nem sempre é de fora para dentro, mas às vezes até por falta de vigilância, né? E é até interessante que a lição ela fala na questão das antigas heresias, e como nosso professor colocou aqui, isso é antigo,
Só que o que é que acontece? O inimigo ele é muito estratégico. Ele todo dia ele cria uma estratégia diferente para poder. Ele tem uma roupagem diferente. Ele sabe chegar no ambiente. Você vê, ele pega os mesmos pontos antigos, mas ele vem com uma roupagem totalmente diferente, que é o que está acontecendo no nosso meio hoje. A gente às vezes não observa e vai deixando essas coisas, né, professor? Entrar na igreja, a gente quando pensa que não, já está no meio e às vezes o estrago é muito grande, porque entrou com pelezinha de ovelha, mas na verdade não era. É o que a lição realmente está mostrando na capa. O lobo, observe que o lobo já está no meio mesmo, no meio das ovelhas. E é justamente isso o que o nosso professor acabou de falar. E uma coisa também que eu gostei, professor, que o senhor colocou aqui em pauta, é justamente isso, a estratégia hoje que a gente, assim como o inimigo ele é estratégico e ele sempre tem estratégia para estar entrando no seio da igreja, no meio do povo de Deus, a gente precisa também ter estratégia para alcançar os povos lá fora. E como o nosso professor bem apontou, independente da raça, da religião, né, que a gente aí fora, a gente encontra tudo de tipo de raça, cor, religião, segmento, e hoje tem igreja para todo mundo, para todo gosto, para todo segmento, e na verdade a gente tem que ter a estratégia, e como o nosso professor também falou, não só a estratégia, mas tem que ter também o conhecimento. Como é que a gente vai combater essas antigas heresias, que se apresenta com uma nova roupagem, se a gente não tiver o conhecimento bíblico da palavra de Deus? Então, uma vez eu vi até uma pessoa perguntando como se faria para diferenciar uma heresia. Mais simples, é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, né, e você é um estudioso da Bíblia, e você estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, é muito mais fácil você identificar uma heresia. Rapidamente você vai identificar. Agora, quando a gente não conhece, aí a gente, né, professor, a gente se perde com qualquer vento de doutrina, qualquer assunto, a gente somos engolidos porque a gente não tem conhecimento bíblico. E aí nosso professor também vai falar mais a respeito, não sei se ele vai pontuar aqui nessa primeira lição as 13 lições. Se o senhor quiser apontar aí as 13 lições aí, no plano geral aí das 13 lições, o senhor pode falar. Então a gente vai fazer o seguinte, vai apresentar, né, no geral, além de a gente comentar essa primeira. Então a primeira lição começa com quantas heresias ameaçam a unidade da igreja. A segunda lição, somos cristãos. A terceira lição, a encarnação do verbo. A quarta, né, Deus é trino. A quinta, Jesus é Deus. A sexta lição, o Filho é igual com o Pai. A sétima lição, a natureza humana e divina de Jesus. A oitava, Jesus, a experiência humana, é importante a gente tratar, e vai ser uma lição importantíssima, além das demais, tratar sobre essa encarnação de Jesus e a experiência de Jesus quanto homem. A nona lição, quem é o Espírito Santo? Não é? A décima, o pecado corrompeu a natureza humana. A 11ª, a salvação não é obra humana. É importante dizer que a salvação é uma obra de Deus para a humanidade, é um projeto de Deus para a humanidade. 12ª, a igreja tem uma natureza organizacional. E terceira e última lição, perseverando na fé em Cristo. Serão 13 lições extraordinárias de bênção para que a gente possa estar aprendendo e estudando. Aqui, o sumário dessa lição do primeiro semestre de 2025 já demonstra o teor teológico que essa lição terá, né? Ela tem esse aspecto apologético, ele também vem como ferramenta para que a gente possa evangelizar de uma forma mais eficaz e melhor aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas também ela nos traz um conhecimento teológico, sistemático, para que a gente possa nos apropriar ainda mais da Sagrada Escritura e também da sã doutrina. É importante dizer que o objetivo da lição aqui não é eu explicar a Escritura ou as ferramentas para a explicação do alcance das heresias
a partir dos segmentos religiosos. Nós iremos ir a partir da doutrina bíblica para poder explicar o que está equivocado enquanto ensinamento e assim por dizer aonde está, quando o ensinamento errado se torna heresia, né? Então é importante dizer que o comentarista aqui não está preocupado exclusivamente com aqueles manuais, antigamente colocava manuais de seita e heresias, né? Aí colocava lá os mormons, os testemunhos de Jeová e esses outros segmentos religiosos, mas agora ele vem com a preocupação de primeiro mostrar a doutrina bíblica, por essa razão ele mostra aqui a doutrina da Trindade, mostra a divindade de Jesus, mostra a natureza humana e divina de Jesus, a preocupação, a natureza divina do plano da salvação. Então, veja, nós estamos indo a partir da doutrina bíblica, demonstrando o certo para depois, então, identificarmos o que são as heresias, porque é preciso que a gente saiba o nosso princípio religioso, tenha domínio da Sagrada Escritura, domínio do nosso princípio doutrinário, para que só então possamos sair para poder evangelizar. As palavras, não se pode sair evangelizar apenas com a cara e a coragem, porque também a evangelização exige da pessoa, do indivíduo, o preparo necessário para que ela possa alcançar as pessoas. Senão, possa ser que ele possa encontrar alguém mais preparado do que ele em qualquer outro segmento religioso e ele possa passar algum tipo de constrangimento, porque não está preparado, não está conhecendo pelo menos um princípio, né, doutrinário que ele faz parte. Então essa lição, além de ser uma ferramenta para a gente evangelizar, mas nos serve para que a gente possa também entender o nosso próprio princípio doutrinário, que é fundamental. Interessante aqui o ponto aqui que o professor colocou, que é justamente isso, né? A respeito de a gente só sabe que está fazendo o errado quando a gente primeiro sabe o certo. Então, quando a gente primeiro aprende o certo, então logo a gente vai identificar o que é errado. É aquela mesma questão, né, professor, da questão que o que é que aponta ao pecado? A lei. A gente sabe se está transgredindo a lei por conta de quê? Da lei. Exato. A gente sabe se está transgredindo ou não, porque a gente conhece a lei, conhece os códigos. Até quem é da área da advocacia, do direito, né, sabe, pelo código já sabe qual é também a gravidade da infração. Então, justamente, se você não conhece, primeiro, não conhece a verdade, então fica difícil você saber identificar o que é certo e o que é errado, se você primeiro não estudar. E eu achei interessante também, professor, que você observa que justamente o que ele colocou, as lições que foram colocadas, é justamente o que mais está acontecendo na atualidade, que é a respeito, uma dúvida tremenda a respeito se Deus é trino, essa questão da trindade, a respeito se Jesus é Deus, a respeito se o Filho é igual ao Pai, a respeito da natureza e humana e divina de Cristo. É o que a gente vê ao longo dos anos, vai e volta e fica na mesma... nesse mesmo embate, né, a respeito se Deus se Jesus é ou não é Deus, se o Espírito Santo também atua, se não atua. Então tem toda essa, e ele pegou justamente os assuntos que é mais corriqueiro no dia a dia, né, cotidiano, e colocou dentro da lição. Então, como o professor bem colocou aí, a respeito do que a gente vai ter nesse trimestre, né? Quais são as lições, quais são os pontos principais que a gente vai estudar nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025. E aí, professor, começando a primeira lição, né? Ele apresenta a apresentação da lição aqui, o objetivo da lição, ele bota aqui, o primeiro objetivo é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo ponto aqui, apresentar o conceito de apologética. E o terceiro ponto, definir o que são heresias, né? E aqui na palavra-chave aqui, ele colocou aqui a palavra heresia. Eu queria que o senhor, desses três aqui,
Eu queria que o senhor, se o senhor quiser apontar os três aqui, né, identificar as ameaças hereges, mas o que eu queria mais que o senhor apontasse aqui é a respeito de explicar a respeito da apologética, né, para quem está nos assistindo, entender o que é esse conceito apologético e a respeito também o que são as heresias. Então o senhor fica à vontade aí para... Muito bem. Quando a gente trata, porque a apologética é uma palavra técnica, né, desse campo, mais do campo da teologia, e não é uma palavra, vamos dizer, que a gente faça uso diariamente, né? Então é importante já começarmos aqui com uma definição que o próprio comentarista traz, né, da definição. E ele diz aqui, baseado em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer que a apologética cristã, porque há outro tipo de apologética, de um outro tipo de apologia que já tem uma conotação de defesa, né? Então a própria palavra remete à ideia de defesa. Mas a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, ou seja, a nossa fé não é uma fé cega, ela é uma fé racional e, para tanto, é preciso que a gente pense e crie ferramentas para que a gente possa defendê-la. É importante dizer, antes de a gente continuar falando um pouco desse conceito de apologética, é que o cristão não deve estar se envolvendo de uma forma deliberada em debates sem pé e sem cabeça. O objetivo aqui não é debater com a pessoa que não serve a Jesus. O sentido aqui é defender com o objetivo de alcançar a pessoa através do método da evangelização. Então, veja só, quando a gente trata de apologética, fala dessa defesa, mas fala da defesa no sentido de que quando a gente for compelido a defender-se, e não procurar o debate só pelo debate, não é uma discussão só pela discussão, mas o objetivo da discussão, o objetivo da defesa da fé é o objetivo de alcançar a pessoa. Então, se você está vendo que a pessoa só quer debater pelo debater, e você não está alcançando um objetivo comum, um denominador comum, que é alcançar a pessoa para Jesus através da pregação do Evangelho, então é melhor encerrar o debate e ir embora, porque afinal de contas, se o debate não está sendo eficaz, né, no sentido de você querer apresentar Jesus àquelas pessoas, porque a gente tem que respeitar também a individualidade de cada um, a religião de cada um, e se a pessoa não se permite ouvir ou aprender a palavra de Deus, então a gente agradece, né, agradece a atenção da pessoa e simplesmente vai embora e se despede, né? Então, defender a fé não é envolver-se em debates desnecessários, mas todas as vezes que for necessário a gente defender a nossa fé, a gente possa fazê-lo com muita responsabilidade, com um sistema lógico bem elaborado, racional, a fim de que o nome de Jesus possa ser glorificado. Pô, professor, e o senhor falando aí rapidinho, para não querer interromper, mas também para não perder esse raciocínio seu, porque muitas vezes também o debate ele foge do âmbito das escrituras e já passa a ser religioso, né? A gente vê muito isso. Às vezes começa debatendo até a exposição do texto, mas já se perde ali, o debate vai ficando acaloroso e termina saindo das escrituras e partindo já para o campo da igreja de A, da igreja de B, quer dizer, da religiosidade, né? Já foge da temática da palavra. Em vez de ser um debate em defesa da fé, vai virar apenas uma briga de opiniões sem fundamento e ninguém ganha com isso, né? Verdade. E por isso que uma das razões que ele diz aqui, que a apologética é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, em virtude disso, nós devemos ter o cuidado de não confundir a apologética com discussões banais, né? Então, ele dá uma definição aqui do original, que vinha a ser apologética no sentido grego,
Apologia, que literalmente significa defesa, resposta, é um termo que é traduzido também para responder, mas para responder com preparo, né? Então, eu não vou me envolver em um debate que eu não tenho um preparo necessário para poder convencer a pessoa, convencer não, mas pelo menos esclarecer, né, a pessoa acerca do Evangelho. Se eu não tenho um preparo, é melhor que eu diga que eu já pertenço ao Evangelho, já pertenço à igreja evangélica ou coisa parecida, e não queira discutir. Porque é melhor fazendo assim, porque em vez de eu persuadir, eu serei persuadido. Então, em vez de eu mostrar o Evangelho, a verdade do Evangelho àquela pessoa que está me ouvindo, é possível que a pessoa, por ter mais preparo, inclusive daquela que eu estou falando, ele possa persuadir mais do que ser persuadido. Isso é perigoso. Então, e é um conselho que eu dou, se você não tem um preparo devido e encontrar qualquer outra pessoa de outro segmento religioso, não é? Que ele chama aqui de heterodoxo, né? Que é de outra, que pertence a uma outra doutrina, um outro segmento religioso. Se você não tem preparo para isso, é melhor não entrar em nenhum tipo de discussão. É melhor sim se preparar, estudar a palavra de Deus, conhecer o seu princípio doutrinário e só assim, junto com banhado com oração e jejum, evangelizar essa pessoa, porque sem preparo não há como evangelizar essas pessoas de outros segmentos religiosos. Então, em todo momento o apóstolo Paulo está advertindo o preparo da igreja para poder combater. Tanto é que a própria verdade prática aqui da lição dá essa definição para a gente, né, sobre a heresia, né, sobre esses falsos ensinamentos que vai ganhando espaços dentro do seio da igreja, né? A verdade prática diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Ou seja, o que é heresia? A heresia é tudo que vai de encontro à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Então, todo princípio religioso, toda prática, toda ideia que distorce a verdade de Deus revelada na Escritura é considerado como heresia. Então, a apologética é uma ferramenta importante porque nos dá subsídio, nos dá a ferramenta, inclusive, para combater essas heresias, ou seja, esses falsos ensinamentos que vão se disseminando no seio da igreja. E como nós dissemos no início daqui da nossa fala, ela surge dentro do seio da igreja. Aí ele se torna algo muito mais perigoso, porque ele não é só um problema externo, ele é um problema interno também. Então nós devemos nos blindar de uma forma que as heresias que estão do lado de fora não entrem dentro da igreja, e que as heresias que surgem dentro do seio da igreja não possam se proliferar a ponto de a gente possa tirar ou arrancar esse mal pela raiz. Nós temos o exemplo hoje da teologia liberal. A teologia liberal é o maior exemplo hoje justamente dessas falsas doutrinas que colocam em xeque a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da Escritura. Então, essa teologia nasce dentro do seio da igreja. Então, cabe a cada um de nós fecharmos essas brechas para que essa teologia liberal não possa se disseminar e tirar a autoridade da Escritura, porque o nosso único guia de fé e prática é a palavra de Deus. Amém. Então, você acabou de aprender aí uma aula maravilhosa a respeito do que é apologética, né, qual o sentido da palavra apologética, e também a respeito das heresias, né? Para a gente fechar aqui, vamos fechar esse primeiro bloco e já a gente volta com a segunda parte e o segundo bloco dessa aula abençoada. Fica aí, não sai. Bem, voltamos já nesse segundo bloco aqui para a gente dar continuidade aqui a essa aula extraordinária aqui com o professor Fabiano Bezerra.
Então, você veja que no primeiro bloco apontou muitas coisas aqui, né, a respeito do que é apologética, do respeito do que é heresias, e eu estava observando aqui, professor, e veja a importância não somente do professor estudar a lição, mas também do aluno estudar a lição, porque muitas vezes não é nem com maldade, mas às vezes por falta de conhecimento, não posso até dizer, né, professor, conhecimento mais teológico, mais aprofundado, às vezes o professor pode falar uma coisa se tornando, partindo para esse campo. Então, quando o aluno estuda a lição, né, por isso que também como é a responsabilidade de estudar a lição é para todos. Na verdade, todos têm a obrigação de estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Porque muita gente, professor, não, eu vou estudar não porque eu não sou professor. Mas você é aluno, o aluno precisa estudar e você precisa estar apto a que o professor vai falar. Se você não estudar, como é que você vai saber de fato se o professor está falando com veracidade, com base nas escrituras? Então você tem que estudar também a lição. O professor estuda, faz a parte dele. Você também estuda, para tudo aquilo que o professor colocar em classe, você está apto e saber ali discernir se de fato está dentro das escrituras. E olha que isso não é a gente que está dizendo, né, professor? Isso quem diz é o próprio apóstolo Paulo a respeito dos bereanos. É a palavra saindo e comparando nas escrituras para saber se está dentro do que a palavra está trazendo. Então, nesse segundo bloco, antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu mandar mais um momento de saudação aqui para as professoras aí da EBD de Mangueira Torre, da classe das mulheres, nessa classe forte aí, nossa irmã Soraya Belo e também nossa irmã Neide. Então, um abraço aí para essas duas professoras aí da classe das mulheres. A classe das mulheres é forte. Então, e falando nisso, a gente, homem, precisa estudar bem as escrituras, que as mulheres estão aí se preparando, as mulheres estão entrando no campo teológico aí, muitas mulheres hoje, né, professor? E o professor dá aula em seminário, e uma coisa que era na verdade, difícil de ver uma mulher dentro de um seminário, né, professor? Hoje tem até professoras, né? Professoras dando aula em seminário. Então, as classes das mulheres, às vezes, a gente está falando, mas as mulheres estão ali caladinhas, mas muitas mulheres sábias que são amantes, né, da palavra de Deus, estuda mesmo. Então, por isso, a responsabilidade de quem ensina não é fácil, porque às vezes a gente vê a bancada ali silenciosa ali, só escutando, mas sabe muito de Deus. Eu quero mandar um abraço também, uma saudação bem calorosa eu acho que é a componente mais assídua da EBD de Mangueira Torre, que é a nossa irmã Fátima, né? Nossa irmã Fátima, pronto, eu acabei de falar dessas mulheres virtuosas e que gostam da palavra de Deus. E irmã Fátima é uma enciclopédia, ela fica ali caladinha, mas é uma mulher que sabe muito, lê muito, né, professor? Compra bons livros, gosta, é um amante da leitura, não perde escola dominical. Então, você veja a responsabilidade de quem está na frente, não só dirigindo uma EBD, mas também ensinando, porque tem alunos ali capacitados, né? E são muito capacitados também no ensino, são bem doutrinados no ensino, então veja a responsabilidade que é ensinar. Então, aqui, professor, nesse outro bloco aqui, eu queria que o senhor fizesse aí um apanhado geral do tópico 1, tópico 2 e tópico 3, e que o senhor desse algumas dicas aí, o que o professor precisa abordar nesses 3 tópicos da lição, para facilitar o caminho do professor, apesar que a lição já ela é bem mastigada, mas às vezes, quanto mais a gente tem caminhos para correr dentro do assunto, né, melhor a gente tem o compreendimento. Então, qual é a dica que o senhor dá aí dentro desses tópicos, o que cada tópico está trazendo? Primeiro o senhor pode falar a respeito do que cada tópico está abordando, e depois aí no final o senhor dá uma dica aí, o que o professor pode fazer, qual o caminho ele deve seguir para seguir na temática da lição. Pois bem, a primeira dica que eu dou é: não deixe de preparar sua aula em cima da hora. É uma lição que, como as outras demais, exige do professor uma antecipação no preparo da sua aula. Não deixe para cima da hora, porque não vai dar conta, não vai dar tempo de dar conta de todo o conteúdo que a lição está propondo. Porque o professor precisará consultar também, além da lição, outros materiais para que possa se preparar de uma forma melhor a sua aula. No sentido de
assistir vídeos, ler enciclopédias, ter outro material de subsídio para que possa preparar ainda melhor a sua aula. A gente já vai apresentar algumas indicações de leituras, a fim de que possa dar luz ainda ao professor, para que ele possa ter acesso também a alguns outro material, para que ele possa ampliar o estudo e a pesquisa dessa lição. O primeiro ponto, duas coisas importantes que eu acho interessante aqui, que deve ser abordado pelo professor, no que corresponde à ameaça dos lobos vorazes, primeiro identificar que lobo é esse, né? Claro que ele é um termo figurado, né? Uma metáfora que é utilizado por Jesus e o comentarista da lição traz aqui para a gente, é uma metáfora desses falsos mestres que estão dentro da igreja, que na realidade estão ensinando heresias dentro da igreja, e esses ensinos, eles vêm com esse ensino não para a edificação da igreja, ele vem para se camuflar e disseminar, sobretudo, a rebelião dentro da igreja, promover divisão dentro da igreja. Então, a primeira coisa que o professor deve identificar é que determinados líderes da igreja que promovem divisão dentro da igreja é um resquício claro de que essa pessoa possa se tornar um falso mestre. Claro que não havia de regra, né? Mas, na maioria das vezes, aquela pessoa que promove divisão dentro da igreja é um falso mestre que está ensinando doutrinas falsas para poder justificar suas ações. E entender que esses lobos estão dentro da igreja e não fora da igreja. Então, essa ameaça é dentro. O apóstolo aqui é muito claro em dizer que o lobo está dentro e não fora da igreja. Então, para a gente entender bem esse cenário, é ter o cuidado. O professor tem que identificar o cuidado que esses lobos estão dentro. Ameaça interna. No que corresponde ao segundo ponto, que é a apologética, que é a parte mais conceitual da lição, ele vem apresentando aqui os conceitos do que é apologética. Nós já apresentamos aqui um dos conceitos que o comentarista aqui elaborou, e uma coisa que eu acho interessante é que o nosso ensino deve ter método, tem que ter método, não pode ser um ensino aleatório. Então, precisa ter método, precisa de planejamento para que a gente possa sistematizar de uma forma melhor e mais clara, a fim de que o aluno possa sair dali edificado pela palavra de Deus e ciente de que existem riscos internos e esses riscos deverão ser combatidos de uma forma eficaz, e para tanto é necessário ter métodos, a fim de que a gente possa alcançar, então, ou nos blindar desses falsos ensinos. De que forma? De uma forma sistematizada, de uma forma padrão, estudando, pesquisando a palavra de Deus. Então, como disse Judas, em sua Epístola Universal, a nossa luta é pela defesa da fé. Então, Judas ia escrever outro assunto, outro conteúdo, mas via urgência, emergência, de escrever acerca da defesa da fé, e essa emergência, essa urgência que nós temos nos dias atuais. Então, o professor pode explorar muito bem, entendendo que um sistema de ensino que corresponde àqueles que amam a Deus deve ter consciência que esse ensino envolve alma, corpo, emoções e intelecto. Então, corpo, emoções e intelecto devem ser juntamente preparados para que a gente possa, então, fazer uma boa apologética da nossa fé. Além disso, Pedro, baseado naquilo que Pedro disse na sua segunda epístola, tendo o devido preparo e o cuidado para que a gente possa, então, defender a nossa fé. E o terceiro ponto, que ele vem também é um ponto conceitual, porque essa primeira lição é uma lição geral, então ele faz uma visão geral, um panorama geral de tudo que será abordado no decorrer dessas 13 lições, e muitos desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui
aqui na primeira lição, se repetirá no corpus da lição, e o professor poderá sempre estar consultando, né? Não perder tanto tempo falando da primeira lição, mas sempre relembrando conceitos importantes como heresia, como apologética, como falsos ensinos, a fim de que o aluno possa sair dali com pelo menos a noção do conceito das palavras-chave que são importantes para cada lição. Pronto, então aí a dica do professor aí a respeito do primeiro, segundo e o terceiro tópico. Então pega essas dicas aí e coloca dentro do plano de aula, que aí vai facilitar bem melhor o teu compreendimento e facilita também na hora da oratória você ter um plano ali, que é como nosso professor falou. Quando não faz um plano fica um pouco perdido, mas tem que sistematizar ali, deixar ela bem sistematizada até para facilitar na hora que você for passar isso para o aluno. Então já já a gente volta com o terceiro e o último bloco do EBD Cast. Bom, voltamos aqui com o nosso EBD Cast para o nosso terceiro bloco e terceiro e último bloco, né? Então a gente vai fazer agora o fechamento desse bloco. E antes de eu mandar aqui o momento de saudações aqui, professor, eu estava observando aí no que o senhor estava falando aí a respeito das dicas que o senhor estava dando, e uma coisa que a gente observa muito é que às vezes não se dá o devido valor à leitura diária, que isso já é um ponto que você tem durante todos os dias, né? Você já tem ali a leitura diária, que a leitura diária ela agrega muito dentro do assunto da lição, até porque a leitura diária não está fora do assunto da lição, né? Então, quando você começa já pegando a leitura diária, e eu fiz até um vídeo e coloquei, eu estava até dizendo lá no vídeo, que o bom da leitura diária é você não ficar também pronto. Por exemplo, a leitura diária da segunda-feira está mostrando Mateus 7,15, mas o bom é você ler todo o contexto, né? Ler todo o contexto, porque aí de fato você tem uma noção do que não só o versículo ali isolado está dizendo, mas você, quando você lê todo o contexto, aí você tem a mente mais aberta para seguir a temática da lição. E outra coisa também que às vezes muita gente também não dá valor é justamente esses auxílio teológico. Tudo isso aqui faz parte da lição. Muita gente lê somente os tópicos, né? Primeiro e segundo tópico, mas tem os sinopses, tem esse subsídio, auxílio teológico, tudo isso aí vai agregar. E às vezes nesses auxílio teológico, né, professor? Tem muito assunto interessante que não é abordado dentro do tópico, mas está aqui no subsídio teológico, e às vezes não dá tanta importância e às vezes acrescenta tanto dentro da aula. Então, como o senhor estava dando as dicas aí, eu estava atentando aqui justamente que acontece muito isso, né? De fugir da leitura diária, que acrescenta muito. Isso porque a leitura diária, ela contextualiza, né, o tema da lição no decorrer da semana. Então, como você bem falou, você pode fazer uso desses textos como seu devocional pela manhã. Isso. Então, você pode pegar os textos que foram sugeridos na leitura diária, que contextualizam a lição no decorrer da semana, e fazer seu devocional, ler, estudar e meditar, como você bem disse, lendo o texto e o contexto, que muitos desses versículos aqui da leitura diária se repetem no corpo, né, da lição, e esses versículos servem como escopo da fundamentação da argumentação que o comentarista vai defender no decorrer da lição. Então é fundamental que os irmãos estudem os textos, leiam os versículos, não só da leitura bíblica diária, mas como todas essas referências que aparecem no corpo da lição. Afinal de contas, nós estamos estudando a Sagrada Escritura, então é ela que está sendo estudada e pesquisada, e o conteúdo da lição está buscando respaldo, né, dentro desse escopo que é a Escritura Sagrada. É fundamental estudar e pesquisar esses textos. Justamente isso, eu tinha até falado isso no vídeo, porque muitas vezes eu sei que muita gente se acorda e já está ali nas pressas para o trabalho, né? Então por isso que eu até coloquei lá, falei com o nosso dirigente, professor, para a gente colocar a leitura diária lá no portal lá da EBD, né? no zap lá da EBD, porque aí você se acorda, você está no ônibus, está no metrô, está indo para o trabalho, você bota seu fone de ouvido ali e já vai
escutando ali a leitura diária que vai ser postada todos os dias no Zap, né, da EBD, daí de Mangueira Torre. E sim, o momento de saudação. Deixa eu mandar aqui também uma saudação muito especial ao aluno também, que é o aluno exemplar da escola, da classe aí dos homens aí, da Mangueira Torre, que é Alex, né? Alex, rapaz, quando Alex falta, a gente já sabe que foi, de fato, uma urgência, porque, de fato, ele é bem compromissado com a EBD, e a gente vê o quanto ele tem crescido, né, professor? Espiritualmente, a gente vê Alex hoje, vê um homem totalmente transformado, mas Alex sempre gostou da palavra de Deus, né? Desde que aceitou Jesus, que entrou, né, nesse novo caminho, tem gostado de EBD, né, tem ido para culto de oração, tem participado da doutrina, dos trabalhos da igreja. Então a gente vê um crescimento espiritual, e é isso que a EBD proporciona, né? Quando você participa de EBD, você é outra pessoa, você tem convicção da sua fé cristã, você tem argumento para defender a fé cristã. Então, um abraço aqui muito caloroso aqui, uma saudação para o nosso irmão Alex. Também mandando também para o nosso irmão Jonas também, que é um dos componentes aí também da classe dos homens. Deixa eu mandar também aqui um abraço aqui também, uma saudação também especial também para a classe do professor Tony, né? Esses meninos aí, está na responsabilidade aí do nosso professor Tony, que Deus possa também continuar te abençoando. Falei com ele também para a gente trazer ele aqui para falar a respeito da lição da qual a classe que ele ensina lá, que é adolescentes, né? Adolescentes e juvenis. Então, ele vai também vir aqui para também falar a respeito da temática da lição dos jovens, do adolescente. Sim, e aqui a gente, para fechar agora esse último bloco aí, o professor deu um caminho aí maravilhoso e estratégico para você que ensina na EBD, não só para você que é professor, mas também para você que é aluno. Então, pega esses conceitos que saiu aqui, agrega isso dentro da tua leitura, do teu plano de leitura, da tua aula, que isso vai agregar muito. E aqui agora nas considerações finais, antes do professor fazer suas considerações finais, eu queria que ele desse a dica aí, professor, que eu sei que o senhor tem um material vasto aí, então para aquele aluno, tanto para o aluno como para aquele professor que quer mais algumas dicas a respeito de livro, qual literatura ler, o que vai somar dentro dessa lição, né, para o professor e o aluno que queira comprar algum material para somar dentro dessa lição. Aí o senhor mostra aí algumas coisas aí que pode acrescentar aí para o aluno e o professor. Muito bem, a primeira indicação de leitura que eu recomendo, indico, para não só para os professores, mas para os alunos que queiram ampliar ainda mais o conteúdo da lição, primeiro é o próprio livro de apoio da lição, né? Em Defesa da Fé, né? Tem o mesmo título da lição, né? Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência, do pastor Ezequiel Soares. Nesse livro ele amplia ainda mais as discussões que ele tem feito na lição. Como o espaço da lição é menor, ele então amplia ainda mais essas discussões aqui nesse livro e serve com um excelente subsídio para o professor, o aluno que queira aprender um pouco mais dessas temáticas. Outra indicação de leitura é a nossa declaração de fé, né? A declaração de fé da Assembleia de Deus, porque é necessário que a gente tenha um conhecimento do nosso princípio doutrinário, né? E para isso é preciso conhecer pelo menos o mínimo, né? Daquilo que a gente somos, daquilo que a gente acredita. Então, a declaração da Assembleia de Deus é uma indicação de leitura para os irmãos, que inclusive o próprio pastor Ezequiel Soares foi um dos organizadores. Esse livro foi tema de uma outra lição que tivemos, que foi a razão de nossa fé. Isso. Foi no momento, inclusive, que a declaração de fé da Assembleia de Deus estava sendo elaborada e organizada. Então, é um tema da lição, que foi uma da lição Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos, também do pastor Ezequiel Soares, da editora CPAD. É um bom subsídio sobre as principais doutrinas bíblicas, né, teológicas que nós aprendemos e cremos, né? Então, é um subsídio importante para os irmãos estarem. Outro
aqui já no sentido mais em defesa da fé também, no sentido mais apologético, as 20 evidências de que Deus existe, usando argumento não só teológico, mas filosófico, a fim de que possa ampliar ainda mais a discussão e ter uma abrangência ainda maior em outros campos dos saberes, como a filosofia, a sociologia e, claro, a teologia. 20 evidências de que Deus existe também é da editora CPAD. E aqui nós temos um livro mais de caráter secular, de uma pegada filosófica. Então o nome do livro é 10 provas da existência de Deus. É mais ou menos a proposta desse livro aqui, as 20 evidências de que Deus existe. E nesse livro aqui nós temos uma argumentação filosófica desde a antiguidade, dos filósofos antigos até a modernidade. É uma leitura fundamental para a gente entender. E por fim, a última indicação que eu faço é História e Literatura Cristã Antiga, os escritos cristãos mais antigos, a parte do Novo Testamento e seus autores, do Justo Gonzalez. É uma obra fundamental, é que ele fala dos pais apologéticos, ele fala justamente dos pais capadócios, do início da igreja, dos concílios. Então é fundamental, uma leitura muito boa. Justo Gonzalez é também um autor bem conceituado, também é um livro da CPAD. Então são essas indicações de leituras de início que a gente indica para o nosso professor e também para os alunos que queiram ampliar ainda mais o seu campo de visão no que corresponde à defesa da fé. Pronto, amém. Então a gente tivemos aí essa primeira visão aí geral do que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2025. Então, espero que Deus abençoe vocês com essa aula riquíssima, né, para que a gente possa estar crescendo, né, no nosso conceito de fé e, de fato, a gente tenha certeza e convicção da nossa fé. Deixa eu mandar também aqui uma saudação, também aqui eu não poderia deixar de falar aqui, o nosso presbítero natalício, né, tem sido um homem que tem somado muito na obra do Senhor, muito responsável com a palavra, com a sã doutrina, e essa lição é uma lição também que tem muito o perfil dele, é uma temática que ele gosta muito. E deixa eu mandar também aqui a saudação para o vice-dirigente da EBD de Mangueira Torres, né, nosso irmão Franklin, juntamente também com a sua esposa, nossa irmã Elda, e a sua filhinha, Belinha, né? É Belinha, quase que eu esqueço o nome aqui, mas eu acho que é Belinha. Então, professor, então a gente fechou aí essa primeira lição. Na lição 2 a gente vamos estudar para a semana a respeito de somos cristãos, e é bom aqui que isso aqui é uma afirmativa, não é uma pergunta, né? Quando é uma pergunta fica em dúvida, somos cristãos? Somos ou não somos? Mas ainda bem aqui que é uma afirmativa, né? Somos cristãos, então a gente tem que ter essa certeza e essa confiança que a gente somos, o que a gente fomos chamado, qual o nosso propósito aqui, o que a gente está fazendo aqui. Então, tudo isso a gente tem que ter certeza disso, que os dias são maus, né? A lição está aí falando a respeito disso, as heresias estão aí, o lobo já está infiltrado no meio de nós, e se a gente não tiver essa convicção, é por isso que a gente tem visto muita gente se perdendo fácil, saindo fácil, porque de fato não tem uma base sólida, porque são pessoas que não participam daquilo que é mais importante, que é o estudo da palavra de Deus, e não participa de EBD. Então, professor, eu quero agradecer a sua vinda aqui, e sei que vai ser a primeira de muitas, né? Tem uma lição aí com 13 lições para a gente estar estudando, e eu espero o senhor estar aqui nas próximas também, para a gente dar continuidade a essa lição tão abençoada e tão maravilhosa que vai ser esse trimestre, e a gente estava muito ansioso, porque de fato a gente estava precisando de uma lição nessa temática, né, professor? Nesse estilo. Verdade. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer por estar aqui. É uma grande satisfação em participar, a fim de que a gente possa oferecer um subsídio para o esclarecimento do professor ou do ouvinte que a gente está nos assistindo, ouvindo, né, nesse momento, e eu fico grato. E há muita coisa ainda para se falar, uma lição riquíssima, né, de um formato e uma configuração, como foi bem dito, que estávamos aguardando há muito tempo, e graças a Deus, Deus nos presenteou em 2025
com a temática tão importante que a lição está nos propondo. Obrigado. Então, pronto, fica na paz. Os livros estão aí, eu vou deixar também aí no vídeo aí, vou deixar os livros aí, para vocês possam estar olhando, entra no site e vê onde é que tem o melhor preço, né, para adquirir os livros. Então, fica na paz, que o Senhor Jesus possa estar abençoando vocês, e espero vocês aqui na segunda aula da nossa lição da temática em defesa da fé cristã. Esse foi mais um momento EBDcast. Então, possa estar abençoando a tua vida. Fica na paz e até a próxima aula.